Hoje está começando um novo quadro aqui no canal, um vídeo com listas, que vai ser bem frequente aqui nas segundas-feiras. De quarta, continua as histórias completas e de sábado vai ter outra novidade por aí. Então eu preciso da opinião de vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, o que tá legal, o que não tá. Então no final, não esquece de deixar o seu comentário. E para começar, vamos encher o vídeo com um monte de super-heróis, com as 10 maiores equipes de super-heróis dos quadrinhos. Não maiores em números de integrantes, mas maiores em importância dentro das HQs. Começando direto com a maior das equipes da DC Comics, a Liga da Justiça é também a equipe de super-heróis mais conhecida das histórias em quadrinhos. Foi criada no ano de 1960, onde alguns heróis se juntaram para combater uma ameaça alienígena chamada Starro. A Liga da Justiça já teve várias formações durante o tempo. Muita gente passou por ali, mas muitos dos seus membros são bem reconhecidos até por quem não conhece nada de HQ. Como por exemplo, o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e o Flash. Além dos quadrinhos, já teve um monte de desenho animado e em 2017 vai ter o filme em live action dirigido pelo Zack Snyder, o mesmo diretor de Batman vs Superman. Mas a Liga da Justiça não foi a primeira equipe criada pela DC. A primeira equipe criada, inclusive do mundo, foi a Sociedade da Justiça da América, criada em 1940. É um grupo de heróis que pertencia à Era de Ouro dos quadrinhos, que incluía as versões originais do Senhor Destino, do Lanterna Verde, o Alan Scott, do Flash, o Jay Garrick, ou o Joel Ciclone no Brasil, o primeiro Sandman, com participação do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. A equipe pertence a uma terra paralela da considerada como oficial, a Terra 2, e até hoje aparece nos quadrinhos, principalmente quando o assunto é multiverso. Mas passando agora para Marvel, com a equipe mais famosa deles, os Vingadores. Foi criada no ano de 1963, onde o Hulk, o Homem-Formiga, a Vespa, o Homem de Ferro e o Thor se uniram para derrotar o vilão Loki. Isso inclusive foi bem adaptado no filme dos Vingadores de 2012. Teve o segundo filme adaptado da Era de Ultron e agora a gente está esperando o terceiro filme da equipe para 2018, chamado de Vingadores Guerra Infinita. O Capitão América não é membro fundador da equipe, ele só entrou para os Vingadores no volume 4, quando descongelaram ele anos depois dele ter desaparecido. Seguindo o assunto dos Vingadores, a gente tem a mesma equipe, só que em um universo paralelo, o universo Ultimate, e aqui o time é chamado de Os Supremos. São quase os mesmos integrantes no começo, mas com o tempo alguns outros são adicionados, como a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Essa versão dos heróis foi criada em 2002 e mostra eles com uma personalidade muito mais realista e até mais violenta, com dramas e problemas muito mais pessoais, além de ter que batalhar contra vilões alienígenas. Inclusive, foi daqui que saiu a inspiração para os personagens que a gente vê hoje nos cinemas. A Tropa dos Lanternas Verdes é considerada a polícia espacial da DC. Eles são os responsáveis por patrulhar toda a galáxia, ajudando a manter a paz. Tem mais de 7.200 membros espalhados, sendo que os mais conhecidos da Terra seriam o Hal Jordan, o John Stewart, o Guy Gardner e o Kyle Rayner. O poder deles vem de um anel energizado em uma lanterna no planeta de Oa, sendo que com o anel o portador pode criar qualquer coisa que ele imaginar. Esse poder é vinculado à força de vontade, e os anéis escolhem os seus sucessores, que sempre seriam os seres mais honestos, destemidos e de maior força de vontade da galáxia. Os Guardiões da Galáxia são os novos queridinhos da Marvel. Eles foram criados em 1969, mas com o tempo foram deixados meio de lado, até que em 2008 foi criada a segunda versão dos quadrinhos, que ganhou mais fama, levando até um filme em 2012, que fez com que a equipe explodisse em popularidade. Tanta essa que a própria equipe nos quadrinhos teve que ser adaptada com os personagens do filme, como por exemplo Star-Lord, a Gamora, o Drax, o Rocket Raccoon e, é claro, o Groot.
Os Jovens Titãs ficaram mais conhecidos depois de ter uma animação lançada pela Cartoon Network, mas a importância deles nos quadrinhos já vem desde a criação em 1964. Digamos que é uma equipe dos parceiros mirins dos heróis da Liga da Justiça. Ela começou com a parceria do Robin, do Kid Flash e do Aqualad para derrotar o vilão Sr. Ciclone. E com isso decidiram criar a equipe. Com o tempo adicionaram novos membros como por exemplo a Moça Maravilha, o Ricardito, parceiro do Arqueiro Verde, mas também sofreram bastante alterações de membros com o passar dos anos. Unidos pelo Professor Xavier, o grupo dos X-Men é um time só de mutantes do universo da Marvel criado em 1963. E além da luta contra os vilões, principalmente contra o maior deles, o Magneto, eles têm que lutar contra o preconceito e pela desigualdade de serem seres diferentes numa sociedade que os vê como se fossem aberrações. A primeira equipe tinha como membros o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo, o Anjo e a Jean Grey, conhecida na época como Garota Marvel. Mas como quase todas, a equipe teve muitas alterações. Muitos heróis saíram e muitos entraram na equipe, sendo talvez o mais famoso, o Wolverine. Saindo um pouco da Marvel e DC, mas ainda falando sobre quadrinhos, a gente tem as Tartarugas Ninja, que ficaram mais famosas pelos desenhos animados, filmes e jogos, mas nasceram em 1984 e continua sendo história em quadrinho até os dias de hoje. Um grupo de 4 tartarugas adolescentes que são ninjas e lutam contra o mal. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo são treinados pelo Mestre Splinter, tendo como principal vilão o Destruidor ou Shredder. E para finalizar, com a primeira equipe criada pela Marvel, o Quarteto Fantástico. Era um grupo de cientistas que numa viagem pelo espaço acabaram passando por uma tempestade de raios cósmicos e ganharam poderes. O líder deles, o Reed Richards, além já de ter uma inteligência muito acima do normal, agora ficou com um corpo emborrachado, sendo que ele consegue se esticar praticamente inteiro. A futura esposa dele, a Sue Storm, ganha invisibilidade e criação de campos de força. O irmão dela, o Johnny Storm, transforma o seu corpo numa tocha humana. E o Ben Grimm teve o corpo inteiro transformado em pedra, ficando extremamente forte e se autodenominando o Coisa. Eles têm que aprender a conviver com isso, usam os seus poderes para combater o mal. E o mais curioso é que eles são um dos poucos heróis que assumiram as suas identidades para o mundo, tornando eles num tipo de celebridade. Sim, muitos precisaram ficar de fora, mas deixa nos comentários aqui as maiores equipes de quadrinhos que faltaram nesse vídeo. E deixa sua sugestão para próximos temas de vídeos de listas sobre quadrinhos. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, que é muito importante para eu entender se vocês estão gostando ou não. Muito obrigado, valeu e até mais!